Então, apenas trazer mais alguns comentários aí que eu vi na questão da Globo, né? E não só da Globo, algumas coisas que eu vejo na internet. Então, apenas dizer que há uma certa diferenciação sobre a questão do acanhar. E apenas para dizer que eu aqui, até porque, vamos dizer, eu sou brasileiro, então eu não posso representar, eventualmente, outro país. É interessante que é uma capacidade imaginativa dos comentaristas da Globo, se de alguma forma quiserem falar a meu respeito, porque até o Paulo César Vasconcelos no jogo ali Croácia e Escócia já quis encaixar ali, tentar encaixar uma comparação, eventualmente, a meu respeito, ou semelhantemente, pode ser que não tenha sido. E também, de novo, aconteceu a mesma coisa ontem no jogo Portugal e França, né? Os comentaristas já querem, não, já vamos aqui falar, já vamos falar, já vamos misturar moralidade, jogo de futebol e tal. Então, assim, em relação à França e Portugal, né, que foi até um jogo bom, eu não achei o segundo tempo tão bom assim, mas, enfim, o primeiro tempo eu não vi totalmente. É aquela coisa, comentário feito assim, porque eventualmente em algum momento a França pode fazer algum tipo de ataque e tal, a França ataca, só que daí eventualmente aquilo pode não surtir tanto efeito, e daí Portugal acaba respondendo, ou pelo menos conseguindo se defender, ou evitar os gols, ou evitar os ataques da seleção francesa, e eventualmente a seleção francesa se acanha, como se isso fosse uma prepotência. Olha, pode até ser, né? Independentemente. Eu vou fazer uma comparação com a minha vida, pode não ter sido a intenção nem do carbono nem do grafite, mas de qualquer forma, temos que analisar o que realmente é prepotência ou não. Então, independente de se aplicar à minha vida ou não. Qual é a grande questão aqui? Se você eventualmente se acanhar, porque a França eventualmente não estava esperando que Portugal respondesse. Um pouco, eu acho esse argumento um pouco improvável, porque na verdade a França fez a final com Portugal. Né? Então eu não acho totalmente uma prepotência, porque eu acho que a França não teve essa prepotência justamente porque já sabia que uma parte desse mesmo time da seleção de Portugal atual era justamente o time finalista da Eurocopa 2016. Então, assim, como prepotência. Como se a França não soubesse disso. A França esqueceu? Imagino que não. De qualquer forma, mesmo que seja verdade, mesmo que a França acanhe, a gente tentou e não deu certo, não é exatamente uma prepotência. Eu vejo, talvez entre aspas, mais no sentido de uma preguiça. Eles imaginaram que Portugal não iria se defender. Não, é porque agora a França vai ter que ela se desanima um pouco porque ela vai ter que mudar alguma coisa na sua estrutura de jogo. Embora seja um time mais organizadinho que Portugal. Mas já que Portugal conseguiu tolerar as ofensivas da França, agora a França vai ter que mudar alguma coisa na estratégia para que eventualmente consiga perfurar a defesa de Portugal. Então eu não vejo isso exatamente como prepotência. Eu vejo isso como aquilo que eu já trabalhei no canal, como uma falta de vontade de vigiar mesmo. Eu tô aqui. Não, a pessoa pode até responder. Eu não me importo. Alguém falou alguma coisa a meu respeito? Não, até imagino que a pessoa possa responder alguma coisa que eu falei. Então eu não tenho essa prepotência de as pessoas eventualmente não vão responder, os temas que eventualmente eu aborde não são polêmicos, então ninguém vai falar nada a respeito. Eu não tenho exatamente essa prepotência, nem acho que tive numa questão argumentativa, numa questão de competição, que eu evitei competição, inclusive, e evito até hoje. Os caras teimam em competir contra quem não compete. Pode ser que não tenha sido o caso ontem do Carmona na transmissão do Portugal e França. O Carmona que é um cara meio ardidinho, tenta ali fazer a impressão que dá tanto fazer os comentários dele, colocar a moral dele por baixo, fazer os comentários dele ali eventualmente provocativos e impor a sua verdade, o que é pecado. Não se pode fazer isso, até porque eventualmente ele mesmo, na verdade, o próprio Carmona teria que presumir que eventualmente poderia haver respostas em relação a isso, sendo sobre a minha pessoa ou não. Mas de qualquer sorte, eu não vejo isso como prepotência. Eu acho que, eu não estou esperando que Portugal responda. Não, é porque se responder, não é que eu não estou esperando que Portugal responda às minhas ofensivas. No caso, se eu fosse a França. Eu não vejo no sentido de acanhar nesse sentido. Eu vejo assim, já que Portugal respondeu, agora eu vou ter que mudar de estratégia. É mais nesse sentido. Não vejo como prepotência. Vejo como falta de vontade de ter que mudar, ter todo o trabalho de mudar a minha estratégia, porque Portugal conseguiu impedir as minhas ofensivas. É nesse circunstancial. Não vejo de uma forma. Mas eles já achavam que iriam ganhar o jogo? Não. Se você fosse perguntar para mim, se eu fosse a França, não. Eu sei que existe uma possibilidade muito grande de nós conseguirmos perfurar a defesa de Portugal e Portugal não conseguir aguentar as nossas ofensivas. Mas eu não represento a França. Estou imaginando se eu fosse um francês. Já que eles conseguiram impedir as nossas ofensivas, o que era possível, porque a seleção de Portugal é a campeã europeia. Caso eu tenha cometido, aliás, a França não ganhou a Eurocopa 2016, ganhou Portugal. Ou seja, eles já tinham feito a final e Portugal tinha ganho na prorrogação, mas ganhou. Então, assim,
Caso eventualmente Portugal conseguir impedir as nossas ofensivas, o que é possível, talvez improvável, mas ainda assim possível, puxa, que desânimo, agora vamos ter que mudar a estratégia, pelo menos mesmo que seja uma pequena mudança, vamos ter que fazer a ofensiva de uma forma diferente. Ou eventualmente, a França acho que não faria isso, mas eventualmente até depender bastante de contra-ataque. Então isso que eu estou falando. Não é pela prepotência de, eu acho que Portugal não vai conseguir. Não, é que é muito chato. Tem que mudar a estratégia depois. Por isso que é o desânimo. Mas você achou que você iria ganhar? Não com 100% de certeza. Mas eu não represento a França. Estou dizendo, se fosse a seleção brasileira, que eu torço. Exatamente, nós temos uma estratégia. Poxa, não está dando certo. Uma estratégia, a mesma coisa. Poxa, o time conseguiu impedir as nossas ofensivas. Poxa, vamos ter que mudar a estratégia, vai ter que alterar algum jogador e tal. Vai ter que iniciar jogadas de uma outra forma e isso pode levar um certo tempo e um ânimo dos jogadores. Agora, não no sentido, pelo menos comigo, né? Seja em relação à questão argumentativa ou no futebol. Nunca seria uma certeza que a minha estratégia ofensiva vai dar certo 100% das vezes. Então, assim, nem times super vencedores, como o Barcelona, do Guardiola, do Messi, inclusive eu vou falar a respeito de outro time também bastante vencedor, mas que acabou caindo, de certa forma, nessa armadilha, que talvez tenha sido uma soberba, né? E que poderia eventualmente cair nessa prepotência. Ou não, porque eventualmente poderia ter variações de jogo, de certa forma como a França tem. Tanto que o jogo foi empatado ontem, de novo. Se fosse, de repente, um jogo de algum tipo de final, né? Uma classificatória, vamos dizer assim, umas oitavas de final, quartas de final, ou mesmo uma final, teria que ir para prorrogação o jogo ontem. Mas era um jogo de fase de grupo, então não tinha problema. Mas eu não vejo, no meu caso, por exemplo, argumentativo, eu vou ficar aqui tranquilo porque eu acho que ninguém vai responder. Não, é porque eu acho que não precisa. Então depende da circunstância. Pode responder para mim, não tem problema. Em relação a temas que eu falei, não tem problema nenhum. Aliás, inclusive, se a resposta for mansa, não é que eu estou presumindo que a pessoa não vai responder. Eu estou presumindo que a pessoa pode responder de uma maneira mansa e tranquila para continuar o debate. Ou que ela, eventualmente, vai verificar a dificuldade de uma pessoa, se for uma questão argumentativa. E ela não vai simplesmente responder naquele momento, vai deixar para depois porque a pessoa está com dificuldade. Isso eu já pensei, mas eu não vejo isso como prepotência. Entendeu? Ou porque, não é que eu não quero vigiar porque eu acho que eu já tenho todas as respostas para tudo. E que eu vou, qualquer tipo de provocação eu vou conseguir lidar. Não. Não é nesse sentido a prepotência. Não. É porque, eventualmente, se a pessoa me responder de uma maneira maldosa, eu vou ter que ter o trabalho de responder. Então, não é no sentido de, eu não quero, eu vou responder, não, com certeza que eu tenho resposta para tudo. Não vejo nesse sentido a prepotência. Eu vejo mais no sentido, poxa, se a pessoa responder, não estou imaginando resposta, mas não para ganhar exatamente o debate. Não, agora vou ter que procurar a informação para verificar se aquela informação realmente é verdadeira. Mesmo que a pessoa tenha razão, entendeu? Vai me dar um trabalho muito grande. Não porque eu vou imaginar que a pessoa nunca vai descobrir nenhuma ideia nova a respeito do tema. Como é que eu vou provar? Como é que eu vou saber se com 100% de certeza que eu falei sobre um determinado tema e agora a pessoa nunca mais vai... Uma outra pessoa que escutou o que eu falei, nossa, nunca mais vai discordar sobre esse tema, ou nunca mais vai trazer nenhuma abordagem nova do mesmo tema. Quer dizer, eu não tenho nem como saber isso. Então não vejo isso como sempre uma prepotência, nem no futebol, na verdade. Nem no futebol, eu vejo mais como um desânimo. Poxa, agora vamos ter que mudar a estratégia a partir de uma improbabilidade. Né? No argumentativo é a mesma coisa. Não tô, o sujeito trouxe um argumento novo. Puxa, agora é mais para o desânimo do trabalho. Não que o cara, até por liberdade de expressão, não que o cara seja proibido de pensar abordagens novas sobre os temas. O que talvez, se eu pensasse dessa forma, nossa, eu sei tudo sobre o tema, talvez até fosse uma arrogância daí. Não exatamente aconteceu comigo. Como eu falei, há situações em que eu estou, de repente, esperando, poxa, a pessoa vai esperar